Bem, começando a gravação da aula de dia 29 de abril de 2020, da disciplina de compiladores, ok? Ah, no contexto, o que, é que nós estamos vendo agora? Nós estamos ainda na parte da análise semântica, certo? Nós estamos falando de maneiras, de técnicas para calcular os atributos de uma gramática BNF, né, só que adicionada de regra semântica com esses atributos. Ok? No contexto que ele falou até a última aula, nós, como é que podemos dizer, definimos atributos sintetizados e herdados e discutimos justamente a questão de quantas passadas, de como organizar esses algoritmos para fazer esse cálculo, que é justamente algo que o construtor do compilador vai ter que fazer, né? Quando ele estiver construindo o compilador, ele vai ter que definir esses algoritmos. Então, nós estamos no meio dessas discussões sobre essas abordagens de algoritmos, que envolvia a definição do grafo, dependência, né, tal, todo aquele estudo, para fazer o cálculo, ok? No momento, continuando aí, a gente vai começar a direcionar por talvez que seja um dos atributos mais importantes, né, que é a tabela de símbolos, ok? Mas até agora, da maneira que a gente está vendo, está muito abstrato ainda. A gente não está chegando muito a utilizar recursos que qualquer linguagem de programação que eu for usar para implementar o compilador tenha suporte. Ok? Então nós vamos começar meio aqui pensar melhor como é que esse código poderia ser organizado. Porque aí esse pensamento vai nos levar para deixar uma deixa para a gente explicar como é que a tabela de símbolos vai ser preenchida com a ajuda dessas técnicas de, como é que diz? De computação de atributos. Ok? Então, nisso daí, ok? Nós estávamos aqui, né? Vimos até essa parte. Eu só queria voltar um pouco com um exemplo antes, né, que é essa gramática aqui, né? A gente já vê essa gramática aí, vários exemplos. Ela é uma gramática em que você tem um atributo que é inicialmente sintetizado, que é a base, né? Mas depois ele vai sendo herdado para ajudar no cálculo da síntese do valor. Né? A gente viu que tem que misturar os métodos, tudo. A gente chegou a ver esse pseudocódigo aqui, certo? Uma coisa que a gente nota, até porque nessa maneira, esse pseudocódigo que o autor usa, né, é baseado em Pascal, é que ele sempre está definindo tudo como um procedimento, né? Ou seja, ele vai passando como se fosse essa árvore aqui, por referência. E lá dentro do código, ele consegue fazer algo nesse estilo, né? Ok? E isso vai. Então, como é que esse código é organizado? Você tem uma árvore, um nó raiz da árvore, e você vai chamando esse método, que a gente já explicou passo a passo o que ele está fazendo, né? Ele está tratando cada possibilidade aí da regra, né? Ele tem a referência para a árvore. E aí ele vai, como é que a gente diz, construindo a árvore, preenchendo a árvore, tendo que você tem essa como se fosse a árvore fosse uma estrutura global, que o procedimento entre as várias alocações pudesse ter acesso. Por quê? Porque toda vez que o procedimento ele é chamado, como por exemplo, aval com base, eu tenho uma referência a uma parte da árvore. Isso é uma maneira de organizar o código. Ok? Entretanto, se você for imaginar, é uma maneira um pouco, você pode achar, não muito estruturada. Porque está todo mundo acessando ponteiros, né, referências a uma árvore global, né? E isso pode
Nesse caso aqui, em que eu não tenho paralelismo, não teria problema, né? Mas, enfim, pode não ser a melhor maneira de você estruturar esse código. Qual seria uma abordagem diferente? Aí nós seguimos para, no lugar de usar procedimentos, eu ter funções em que há o tipo de retorno da função, né? No lugar de preencher os valores em uma árvore, em que, de certa forma, essa árvore ela é uma referência, ok? Eu posso fazer um projeto, esse projeto de que, no lugar da referência, eu vou retornando valores, ele é um projeto mais funcional. Certo? Se você fosse fazer em Haskell ou em alguma coisa do tipo, seria esse tipo de abordagem que você usaria. Certo? Então, no lugar de preencher os valores a uma referência, nós transmitimos os valores como retorno de um procedimento recursivo. Ok? Então, eu continuo até agora. Nós vamos ver que isso pode ser aprimorado, né? Um único procedimento para percorrer a árvore, certo? Do mesmo jeito, computação dos atributos herdados em pré-ordem, como a gente já viu, né? Os sintetizados em pós-ordem, dependendo aí da ordem de acesso dos irmãos, né? Eu vou transmitir os valores dos atributos herdados. Olha, se é algo herdado, é algo que o pai vai passar para o filho. Então, eu vou estar processando o vértice, o nó pai, ok? E vou invocar o procedimento para tratar os nossos filhos. Quando eu faço essa invocação, o que é que eu faço? Preencho como parâmetro o atributo. Certo? Olha, eu estou chamando uma função. Se eu quero passar um valor para essa função, eu passo como atributo. Ou como parâmetro, né? Ok? Isso no caso de um atributo herdado, né? Então o cara está aqui, né? Ó, esse atributo vai passar para baixo. Eu vou estar aqui tipo um aval aqui. Ele vai invocar o aval para esse cara, passando, chamando, né, aval x, né? Em que esse x seria o atributo que eu estou chamando. Ok? Que é como funciona para atributos herdados. Para atributos sintetizados, o fluxo é justamente o contrário, né? Ok? Então, eu vou chamar aqui a val nesse sentido, e o x será o resultado do aval, que eu estou chamando aval para esse cara, né? É justamente, eu estou sintetizando, então é o fluxo contrário. Então, eu estou recebendo os valores dos atributos sintetizados com valores de retorno, né? Então, agora, eu não vou ter mais procedimentos. Já vai estar mais próximo de como a gente vê em C. Em C tudo é função, né? Tem a função void, que poderia lembrar um procedimento, mas agora a gente vai poder usar o tipo de retorno para auxiliar nesse cálculo dos atributos, né? Nós já, de certa forma, fizemos isso nas gramáticazinhas do cálculo de expressão. Quando você chamava o EXP retornava o valor da subexpressão, né? Agora tem um problema. No EXP, naquela gramática de expressão, tudo que eu estava usando eram valores inteiros, né? Ou valores inteiros, ou, sei lá, se fossem expressões de ponto flutuante, seria o valor de ponto flutuante. Mas, quando o atributo não é algo tão simples, não é apenas um inteiro, pode ser uma cadeia de caracteres, pode ser, sei lá, uma estrutura mais complexa, né? Sei lá, de uma variável, eu tenho um tipo, eu tenho um valor inicial, alguma coisa desse tipo, né? Então, para atributos com maior complexidade, ou você vai ter uma tabela de símbolos, que a gente vai voltar, né? Ou aí volta para aquela abordagem
de ter uma variável global, certo? Que eu vou chamar, que eu vou dizer que são estruturas externas. Essas estruturas, gente, apesar de estarem sendo estávamos aqui falando justamente da questão de usar funções no lugar de procedimento. E que isso dava certo até atributos de um determinado tamanho. Entretanto, quando você começa a realmente ter que tratar muitas informações, você vai ter que usar uma estrutura externa, ok? Se for até, sei lá, 2, 3, 4 tipos de valores, até daria para você fazer uma estruturazinha. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falou lá do IACC, tinha lá uma possibilidade que era fazer uma união, né? Você botava o YYLVAL para ser uma união. E essa união você tinha como retornar naqueles pseudo-variáveis, que na verdade são os atributos. Né? Você imagina aquelas ações do IACC são ações semânticas. A gente vai voltar para discutir isso depois. Mas aqueles cálculos, né? Aquilo já é uma ação semântica. Ok? Só que os atributos eram inteiros. A gente podia usar a união para poder fazer algo mais estruturado. Ok? Usando função, olha como é que ficaria aquele aval com base. Certo? Ele continua recebendo o nó da árvore para poder percorrer a árvore. Só que a gente vai ver que esse nó vai ficar um pouco mais como referência de percurso. Eu vou passar um atributo que é o herdado como parâmetro, né, nessa função. E aqui essa notação, 2 pontos igual, o valor de retorno da função, que é o sintetizado. Aí fica a ênfase, ó, que aqui agora ó, não é procedimento não, ó. É uma function, né? Ok? Ele vai, então, usar duas variáveis temporárias, ok? E vai seguir a mesma estrutura do que ele tinha antes. Né? Só que, por exemplo, no caso base 1, olha esse caso base 1 aqui, como é que ele é. Um valor retornado, esse temp, é do filho à direita. Quem é o filho da direita? Vai ser aquela base. Então ele vai representar o tempo como sendo 8 ou 10. Ok? Aí logo em seguida que ele pega esse temp, que é a base, ele usa essa base, aqui ele está sintetizando o temp, né? Ele está passando adiante, então o tempo vai ser herdado, para o aval com base que vai tratar o filho à esquerda, que é o resto do número. Ok? Veja esse base 1, né? Olha esse formato em relação a... Cadê? Aqui, ó. Aqui, o procedimento, ninguém retornava nada, né? O parâmetro era só mesmo a árvore. Partes da árvore, né? Ó. Tá vendo? E eu ia atribuindo dentro das estruturas, né? Agora eu posso ter uma abordagem diferente, que é justamente passando com função. Todo o resto do código ele vai ser estruturado dessa forma. Então esse temp aí, ele podia até ter chamado, não sei porque ele resolveu chamar temp, ele podia botar o primeiro temp para ser valor da base, mas um atributo é valor. Base escalar e valor escalar. O temp 2, né? Porque ele está usando justamente isso. Se a gente for ver o num, justamente retorno, aqui ele está chamando de base. Mas, assim, é questão de nomenclatura. Ok? Eu acho que vocês têm que ver desse código é que a reestruturação que ele fez foi, no lugar de preenchendo a árvore com sua estrutura, em que a estrutura da árvore seria um pouco mais complicada, o nó teria que ter os valores dos atributos e tudo mais. Se for uma estrutura, ou atributos não muito estruturados, eu posso fazer com parâmetro e retorno de uma função.
Ok? Essa é a primeira maneira de você reestruturar. Essa reestrutura funciona somente porque aquelas temp que eu estou usando para representar o cálculo dos atributos, né, tanto base quanto val, podem ser representados por inteiro. Aí dá certo numa boa. Fica uma grande função que recebe um inteiro e retorna um inteiro. Deu certo numa boa. Eu teria que fazer uma primeira ativação, que ficaria até de maneira meio, como é que diz, estranha, né? Mas você seria fazer a primeira ativação chamando o nó raiz e passando o valor zero, que não ia ser tratado por nada, né? Mas ainda mais, se eu quisesse organizar mais ainda, eu poderia destrinchar essa grande função aqui em mais duas funções auxiliares. Eu poderia ter uma função aval com base em 1, que aí nesse caso simplesmente retorna o inteiro, certo? Só que, se você for ver na regra, cadê a gramática? Essa gramática está muito longe. Vamos botar essa gramática próximo da explicação. Pronto, daqui que eu estou explicando. Eu consigo colar ela aqui. Pronto. Olha aí, gente. Essa daqui eu estou chamando de uma funçãozinha aval com base em 1. Certo? E num dígito disto, né? Ela vai retornar aval de num filho direito e vai chamar aval de base, ou filho esquerdo, né? E vai chamar aval de base com o filho direito, certo? Então, dessa forma, e retorna aval de base 1. Então, eu estou criando, em vez de ter um grande aval base, né? Eu estou criando uma para tratar simplesmente essa parte aqui. Ó. A mesma coisa com o aval base, né? E aí, então, eu consigo não só transformar em funções, como eu consigo também, se for o caso, para ficar mais organizado, eu diria que até em termos de engenharia de software, ok? Eu posso destrinchar em várias funções. Aí sim, eu teria uma única função que eu chamaria no início, que seria por base 1, né? Que é justamente, essa aqui que eu estou falando é a aval base 1. Errei, é essa daqui que eu estou tratando, né? Essa aval num seria esse caso aqui. Ok? Acabei me confundindo um pouco, porque realmente esse nome base num, né? Muito parecido. Agora, o grande questão é que, qual o sentimento que eu quero que você pegue desse aí? É que eu estou pegando e estou destrinchando uma grande função que lá dentro tinha que tratar em vários casos, e a gente sabe que ter uma grande função monolítica, né? Não é uma boa prática, ok? E vou destrinchando em funções menores para cada uma das regras. E acaba sendo, gente, se você for ver lá no IACC, como a gente acaba implementando aquelas ações, você coloca do lado um códigozinho C para cada regra, né? Então você pode imaginar que aquele código do lado de C, você poderia botar numa função, certo? Então, para a regra base num igual a num base K, você podia ter o código lá no IACC tratando o cálculo de atributos em uma função aval base num. Certo? Então, tudo isso aqui que ele está falando são maneiras de organizando
o código de tratamento dessas ações das regras semânticas. Ok? Aqui está com valor de retorno. Eu já falei que, certo? O que essa separação quer mostrar é que o desenvolvedor do compilador tem liberdade para refatorar o código. Ok? Então, nós temos qualquer otimização que você puder. Claro, né? Essa otimização tem que ter uma justificativa, né? Você não pode. Eu vou programar aqui porque dá menos trabalho. Não, você tem que ter uma justificativa, né? Mas você pode ir refatorando o código do cálculo dessas ações para ficar de uma maneira mais fácil de manutenção, melhor manutenção, né? Ok? Então, essa é a primeira possibilidade. Valores de retorno de parâmetro. No exemplo anterior, daquela nossa gramática, realmente seria necessário eu ficar fazendo a cópia do atributo base em vários argumentos? Aqui na gramática, né? Quando de fato o base é calculado por aqui e vai ser utilizado em todo o outro ramo da árvore para calcular os valores. Será que eu não poderia, imaginando em um programa em C da vida, colocar essa base numa variável global para qualquer função do outro lado do cálculo do atributo valor simplesmente verificar se esse base está definido e usasse? Será que eu precisava ter cópia? Será que eu precisava ter isso daí, né? Então, nós podemos supor a existência de estruturas de dados externas. Porque, por mais que eu defina essas funções, essa regra semântica, qualquer linguagem de programação que eu for usar para fazer, como é que a gente se diz? Um compilador, eu tenho uma possibilidade de botar uma variável global, né? Tem um tipo de dados estrutura que eu posso colocar global, um array global, algo global, né? Ok? Ou não, se não global ou estático, ou alocado lá na heap, né? Com malloc, mais uma vez lá, enquanto não tinha dado um free, todo mundo tem acesso, certo? Então, nós podemos supor, quando formos definir o código para tratar essas regras semânticas, nós podemos supor a existência de estrutura de dados externas. Ok? No caso mais simples, você pode imaginar a tabela global, ou a variável global. Mas, no caso mais complexo, eu vou ter uma tabela, que nós vamos começar a ver nas aulas como é que essa tabela é estruturada. Essa tabela, durante todo o processo da avaliação dos atributos, ela vai ter que estar disponível. Ok? E fica aquela coisa. Por que eu vou querer essa tabela disponível? Porque algo que vai ser descoberto, né, um atributo que vai ser calculado em um determinado ramo da árvore sintática, é necessário nos outros ramos. Né? Aqui no caso, o que eu preciso é saber qual é a base, se é base 8 ou base 10. Né? Então, lá na minha função base num, na val base, ou no caso de tratamento do base num, eu poderia chamar um procedimento chamado ajusta base. Esse procedimento nada mais é do que colocar numa variável global, ou num arquivo, ou seja lá o que for, numa estrutura externa, né, o valor da base. Certo? Então, a ajusta base seria um procedimento externo, uma funçãozinha lá que você declarou, que configura uma variável global. Né? Como é que ele configuraria? Ele faria a verificação. É 8, ou é O, valor é 8. É D, valor é 10. Bom, é qualquer outra coisa, erro. Aí poderia ter lá dentro dele também até um procedimento de tratamento de erro. Né? E retornar para o usuário. Você informou uma base errada. Algo desse tipo.
certo? E todos os outros casos de cálculo iam acessar essa variável que foi lá configurada. Aí eu poderia simplificar minhas regras semânticas, simplesmente para refletir essa variável global. No caso, mais isso no base, né? Vamos pensar agora para o caso que de fato é o que a gente vai acabar construindo, né? Se a gente voltar para aquela gramática de declaração de tipos, certo? Daí a regrazinha gramatical para essas gramáticas. Nessa gramática, novamente, o tipo, ali na primeira regra, né? Isso aqui, quando for tratado essa derivação, vai preencher um D tipo, e esse D tipo tem que ser propagado aqui para todas as variáveis que vão estar no var lista. Ok? Considerando essa gramática e considerando uma estrutura externa, que seria, digamos, uma tabela, eu poderia fazer o seguinte: ter um procedimento. Esse procedimento simplesmente é inserir. Eu vou pegar o nome da cadeia de caractere, o nome do identificador, né? E vou informar o tipo. Então, minha ação seria inserir na tabela o tipo de cada identificador. Certo? Aqui, como é que eu mudaria minhas regras semânticas? Aqui deixa até de existir regra, né? Não tem mais aquela propagação, né? Tipo int, tipo float, preenche as variáveis de tipos. E quando eu fosse tratar var list, essa variável de tipo seria global, né? Porque em float x, y, x e y, todos vão ser do mesmo tipo float, no caso real, né? E eu vou, nessas duas situações aqui, nesses dois momentos de construção da árvore, vou inserindo na tabela, no tabela, que nós vamos discutir como é que ela é organizada, tudo, o nome associado ao tipo. Aí fica a pergunta: professor, você está colocando ali id.nome. De onde é que veio esse nome? Aí esse nome seria o lexema da marca ID. E esse lexema da marca ID seria preenchido pelo sistema de varredura. Ok? Entendido aí? Certo? Então, gente, eu posso, então, ter nas minhas regras semânticas a referência a um procedimento que atualiza uma estrutura externa, né? A essa tabela. Como é que essa tabela é organizada? Aí nós vamos ver. Certo? Tudo bem? Seguindo um pouco adiante, olha como é que eu poderia ter aqui a função, né? Novamente, seria um procedimento, não preciso mais colocar uma função porque nada vai ser retornado. Eu vou atualizar a tabela, né? Ok? E por caso específico, no caso DECL, eu simplesmente invoco a val tipo para os dois filhos. Ok? No caso de tipo, eu coloco uma variável global de tipo para ter o valor adequado. E no caso de var lista, eu vou inserir na tabela. Certo? Se var lista for continuando, né? Se for float x, vírgula y, vírgula z, vírgula sei lá o quê, eu vou chamando cada vez mais, e cada vez que eu for chamando, vai ser invocada a função de inserir. Tudo bem? Perfeito, gente? Basicamente é isso aí. Então a gente já começa a ver como é que eu faria para chamar
Como é que essa tabela poderia funcionar, né? Eu poderia fazer essa tabela funcionar tendo uma estrutura externa em que eu tenho um procedimento que vai preenchendo dentro das regras, né, semânticas, a tabela. Pessoal, voltando lá para o pensamento do IACC, já daria para ter até um exercício em que você tivesse uma gramática de declaração, você colocasse as declarações e preenchesse uma tabela. Né? Deixa eu ver como é que eu... Deixa me ver. Poder ter uma gramática de declaração, poder definir... Nós já sabemos quais são as regras que definem o que é um identificador. Podia ter uma lista de tipos. Aí lá no Lex, você definir as marcas por tipos e a marca por identificador. Isso daí seria invocado pelo IACC, que ia casar tipo, identificador, vírgula, identificador, usando justamente o varlista. E toda vez que fosse fazer a derivação, invocar, se inserir para colocar na tabela o tipo daquele identificador. Então, com o nosso conhecimento que a gente já viu do Lex e ACC, nós já conseguiríamos fazer como é que a gente diz? Uma construção básica da tabela, né? Ah, professor, mas como é que seria essa tabela? Aí você pode usar qualquer coisa que a linguagem lá C permita, né? Você pode construir sua tabela como uma lista encadeada, tal. A gente vai voltar para ver como é que as opções. Tudo bem? Beleza. Isso que eu estou falando, ficou um mais aqui perdido, não sei o que é, né? Vamos esquecer esse mais aí, certo? Isso que eu falei já deu deixa, gente, para você imaginar que há a possibilidade, nós estamos falando aqui, do que a gente falou até agora. Construir a árvore. Para construir essa árvore, eu tenho que ter análise sintática antes. Ok? Construindo essa árvore, eu ia percorrendo com os procedimentos ou funções da análise semântica para calcular os atributos. Aí eu teria a árvore, o grafo de dependência meio que embutido nos procedimentos e funções, e no processo final, depois de uma ou duas passadas, a árvore e os atributos prontos calculados, para que as próximas fases do compilador possam utilizar. Isso, no passado, era problemático, porque você tinha que ter, no mínimo, duas passadas, né? Uma para a construção da árvore e outra para a cálculo dos atributos. E os computadores eram lentos, né? Demorava, tinha pouca memória, tal. Essas duas passadas complicavam um pouco a vida do usuário do compilador, certo? Então, o que eles imaginaram? Olha, eu tenho essas duas etapas. Construção da árvore e depois percorrer a árvore de acordo com o grafo de dependências, calculando os atributos. Será que eu já podia fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Certo? Então, uma questão fundamental que eles levantaram é quanto dos atributos eu já ia poder calculando durante a análise semântica. Né? O que a gente vê no IACC é mais ou menos aquilo que o IACC já poderia fazer. Né? Certo? A questão é, a maioria dos algoritmos de análise sintática, todos eles que a gente viu, todos, né, gente, começa com a letrinha L, que significa que eles analisam a entrada da esquerda para a direita. Ok? Então, tendo algo que é a X, X1, X2, né, Xn, a gente viu que a análise ela vai nesse sentido, né? Então, acaba que o cálculo de atributos, se eu for tentar fazer durante a análise sintática,
ia ter que seguir esse sentido aí. O problema é que a gente viu que não. Por exemplo, nessa gramática aqui, nessa aqui daria certo, né? Porque o tipo é a primeira coisa a ser vista, passaria para a avalista. Agora, nessa aqui, do base num. Primeiro eu estou tratando um para depois tratar o base. Então, ficaria meio complicado isso aí, entendeu? De adaptar o cálculo, tanto da construção da árvore, como já ir calculando os atributos. Certo? Na prática, uma gramática de atributos, na qual cada atributo, seja ele ou sintetizado ou herdado, pode ser calculado através de outros atributos, mas esses outros atributos só ocorrem à esquerda. Certo? Então, dado um xi aqui, certo? Xi seria função de x1 até xi menos 1. Né? Então, essa gramática aí, ela é dita L atribuída. Os atributos estão todos à esquerda. Aí daria certo. Porque quando eu fosse tratando a entrada à esquerda, né, eu poderia guardar o valor dos atributos em algum canto e ir passando para o resto da regra que vai à direita. E onde é que seria esse algum canto? Eu colocaria na minha análise lá mais uma pilha. Além da pilha com os símbolos e os estados do autômato LR, né, eu teria uma pilha que ia tendo o valor dos atributos calculados. Certo? E além de aplicar um shift ou um reduce, que alteraria a pilha do autômato, né, eu teria que aplicar o código das ações semânticas durante a análise LR. Certo? A maioria, apesar disso aí perfeito, com isso aí eu conseguiria embutir a análise semântica todinha lá dentro do IACC, né? E mesmo que eu usasse uma tabela, alguma coisa, aí minha análise, durante a análise sintática, eu já faria a semântica, meu compilador geraria código bem rápido, né? Tal, perfeito. A maioria dos computadores usados da atualidade não utiliza só essa técnica. Mesmo que eles já façam algum cálculo durante a análise sintática, depois eles fazem mais alguma parte da análise semântica percorrendo a árvore abstrata, a árvore sintática. Ok? Então, tem essa possibilidade. Aí você poderia até, no livro ele dá um exemplo, né, mas eu acho que acaba não contribuindo tanto, de você representar agora, em vez de ter só a pilha do autômato, a entrada e a ação shift ou reduce, eu teria a pilha dos atributos e a ação semântica atribulada. Então, minha análise semântica poderia ser representada como aquelas tabelas, né? Ok? Mas, como eu disse, é uma possibilidade, mas a maioria dos compiladores não adotam essa abordagem. Ok? Adiante, certo? Vamos só iniciar aqui. É um assunto que vamos estender um pouco aí, né? Envolve aí várias sessões aí. Da tabela de símbolos, certo? Como eu já disse, essa tabela de símbolos, você pode imaginá-la como uma estrutura externa, usando um procedimento de inserição, né, tal. Ou você pode também imaginá-la como um atributo herdado, certo? Ele é herdado. Professor, é herdado mesmo? É. Imagine
que você vai ter algo float xy, né? Você vai ter, sei lá, x igual a 1.0, y igual a 2.0, x multiplica igual a y. Isso você imagina o código nesse sentido, que eu estou colocando aqui, mas na realidade para o compilador ele fica assim, né? Ó. Float xy, que não tem sentido você imaginar, né? A gente viu que a maioria das análises, elas de varredura, ignoram o espaço branco. Então esse é o meu sentido left to right. Aqui eu teria, aqui no float xy, no começo, né? Algo tipo aquela, tipo de tipo, var list, papapá. Certo? Então, um atributo daqui vai ser considerado aqui, né? Que é justamente o tipo de xy. Então, ela é um atributo herdado. As declarações influenciam o valor, né, o cálculo de expressões que estão em outros ramos da árvore, né? Então, justamente, a gente diz que esse aspecto de vir de um ramo para o outro é o aspecto de herança entre irmãos, né? Então, a tabela, você pode considerar que a informação que está nela seria como se fosse de atributos herdados. Tudo bem? Ela vai ter uma relevância para análise sintática e no sistema de varredura. Por quê? Essas etapas anteriores à análise semântica vão já ir, podem, não é obrigado, mas já podem ir preenchendo a tabela de cima. Ok? Por exemplo, a gente viu no exemplo que a gente deu do uso dela, esse id.nome. De onde é que veio o ponto nome? É o lexema da marca tipo identificador. Quem preencheu? O sistema de varredura. Certo? Ah, professor, o sistema de varredura é. Eu já poderia, certo, gente? Ter a tabela definida lá, sempre pensando na construção do compilador Lex e ACC, eu poderia ter a tabela como uma variável externa definida em outro arquivo, que tanto o Lex quanto o IACC já poderiam escrever nela. Entendeu? E aí? O que é que eu tenho de operação nessa tabela? Eu tenho inserir. A inserir coloca uma informação, certo? Atrelada a um nome. Tudo bem? Eu teria a verificar. Verificar, aí você pode dizer, professor, é retirar. Não é retirar. Certo? Eu recupero a informação, mas em geral, gente, eu deixo a informação que estava lá antes. Aqui nesse exemplo, na primeira atribuição, eu recuperaria na tabela que x é real, né? Mas eu não tiro essa informação lá porque ela pode ser necessária em momentos posteriores, né? Existe essa operação remover, certo? Mas remover significa invalidar a informação. Eu acho que seria, o nome melhor seria, não sei se seria remover, seria ocultar, ou seria invalidar mesmo. Não necessariamente significa tirar a informação. Significa deixar essa informação invalidada. E essa
como é que pode dizer? Esse invalidez, esse ocultamento, ele não precisa ser ah, permanente. Como assim, professor? Olha só, lembre lá em C, se eu tivesse em C, void não. Como é que eu faço aqui? Pronto, um main, int a. Aí eu faço um for, e dentro desse for eu coloco outro int a. Qualquer trecho aqui dentro desse for, que falar em A, referencia esse A. Então, eu tenho um problema, né? O mesmo nome A, em partes diferentes do código, podem representar variáveis que são diferentes. O armazenamento dessa vai ser diferente dessa. Ok? E se eu não me engano, posso até fazer isso aqui também. Floatear. Então, não, aí fica explícito, né, que são variáveis diferentes. Então, esse remover aí, muitas vezes vai se ocultar e tem um cenário pior ainda, né, gente? Quando o código voltar para cá, tem que ter a informação anterior de volta. Certo? Então, eu tenho que, na minha variável, cuidar da questão ou da minha tabela dos tipos de dado. Essa brincadeira que eu mostrei aqui do lado é o escopo. Então, eu tenho guardado, querendo ou não, os tipos de dados associados ao nome. Eu vou ter que guardar o escopo associado ao nome. Quando é que essa tabela pode retornar certa informação de uma variável. E eu também vou ter que ter, óbvio, né, a localização na memória. Posso ter outras informações? Claro. Se você for imaginar, dependendo aí da linguagem, se for linguagem de orientação a objeto, eu posso guardar outras informações, né? Posso, sei lá, usar também para contar referências, para coleta de lixo, enfim. Mas, basicamente, essas três informações aí têm que estar, de alguma forma, representadas na tabela de símbolos. Ok? Perfeito. A estrutura da tabela de símbolos. O que é que eu uso para, como é que diz? Trabalhar no meu código com a tabela de símbolos. Ok? Em geral, gente, o que é que você vai ter? Você vai ter como é que se diz? Um tipo de dado abstrato, que é um dicionário. O que é um dicionário? Certo? Para quem já brincou lá alguma vez, eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto alguma coisa lá em Python, né? Em Python, um dicionário é algo que você coloca uma chave e isso equivale a um valor. Então, você, desenvolvedor de compiladores, vai atuar na tabela como se fosse um dicionário. Existe uma chave. Quem vai ser a chave? Em geral, vai ser o identificador. Certo? Quem vai ser o valor? No mínimo, uma tupla. Tipo, algo que represente o escopo e endereço memória. Ou alguma coisa que represente essas informações. Ok? Tudo bem?
A questão é como é que isso é implementado debaixo dos panos. Certo? Como é que isso é representado? Eu posso representar que usando qualquer uma daquelas estruturas de dados que a gente, eu acredito, né, eu acho que pelo menos no nível já de vocês estão fazendo compiladores, todo mundo já deve ter feito a cadeira de estrutura de dados, né? Aí tá alguém assistindo? Tem, né? Não, como é que a gente diz? Pode até não ter passado, mas sabe o que é uma lista linear, né? Uma lista encadeada. Eu acho que todo mundo sabe. A lista encadeada, como é que eu faria? Eu faria algo nesse estilo aqui, ó. Teria lá X, né? Aquele exemplo lá, float, XY, né? Eu teria X, aquelas três informações em algum canto, e no final apontando para Y. Aquelas três informações e apontando para outro. Ok? E lá no começo eu teria um syntab, uma variável apontando para esse primeiro cara. Certo? Perfeito. Qual é a vantagem e desvantagem? Né? A vantagem da lista linear é que ela é simples de implementar. Né? Você faz um struct, coloca o que tem que ter dentro da entrada na struct, e lá na struct tu bota o next. E toda vez que tu for adicionando, tu pode ou adicionar no começo da fila ou no final da fila, da lista, né? Perfeito? Tranquilo. Para adicionar informação, você adiciona em O1, né? Você pode guardar lá um ponteiro com o começo e o final da lista e sempre adicionar com o mesmo tempo. O problema é que buscar, certo? Vai ser em O de N. N sendo, como é que a gente diz? O tamanho da lista. E aí seria, então, o tamanho da tabela, que seria a quantidade de declarações que eu tenho no meu programa. Então, no processo de compilação, se eu tivesse lá 100 variáveis declaradas no meu programa, essa lista ia ficar com o tamanho 100, e quando eu quisesse buscar a informação de uma, eu ia ter que percorrer, no pior caso, 100 elementos da lista para poder pegar isso aí, né? Ok? Qual é o problema? Certo? Remover. Remover também não é complicado, não. Você escolhe o campo, né? E você liga isso aqui para o outro e remove isso aqui, desaloca isso aí. Certo? Então, pode ser maior, como eu disse. À medida que eu for ter muitas variáveis, e lembrando, gente, não é só as variáveis. Eu vou ter que guardar informações sobre constantes, sobre procedimentos e funções. Uma função tem seu tipo. E cada função vou ter que guardar informação sobre os parâmetros. Então, essa lista pode ficar muito grande. E toda vez que eu for tratar uma expressão, sei lá, x vezes igual a y, né? Ou então x igual a x mais y mais z. Toda vez que eu fosse tratar uma expressão dessa na minha compilação, eu ia ter que percorrer uma lista que pode ter um tamanho na casa das centenas de elementos. Vai ficar lento. Certo? Vai ficar lento. É simples de fazer. Eu diria que todo mundo, quando está fazendo esses exercícios de brincadeira de compilador só para aprender, usa a lista mesmo. Ok. Mas na prática não dá para fazer, não dá para usar ela, né? Ela tem um desempenho previsível, mas não tão bom. Aí você diz, então, professor, se a busca que você quer é uma busca mais rápida, nós vamos colocar a árvore. Certo? A árvore, gente,
né, você colocar algo nesse estilo, assim, né? Como é que ele pode dizer? Melhora um pouco a busca, você pode colocar, sei lá, considerar a ordenação por ordenação alfabética, né, dos nomes, né? Então, se aqui é, sei lá, vamos dizer aqui, I, né? As variáveis A estaria aqui, a variável Z estaria aqui, e fazendo rapidamente eu poderia chegar nos meus nomes, né? O problema é que a remoção de uma árvore, por exemplo, remover esse nó aqui, né? Dependendo aí de como a árvore está estruturada, é complicado, né? Eu posso ter que promover um dos nós. Enfim, a remoção não é uma boa, certo? Não é fácil de fazer, fica muito complexo. E eu já lido com tanta complexidade dentro do compilador que eu acho melhor não usar as árvores, certo? Qual seria então o meio termo? Usar tabelas hash. Ok? A tabela hash ela vai ter razoavelmente a vantagem das listas de ter um tempo constante de acesso, ou sem muita variação, e ela vai ter todas as operações, adição, remoção, tudo isso aí mais simples. Ok? Então, na prática, o que acaba sendo mal utilizado é a tabela hash. Agora sim, existe todo um estudo, todo um raciocínio aí de como fazer a tabela hash da melhor maneira possível. Ok? De fato, para nós, da disciplina de compiladores, nós não vamos considerar aprofundar muito nesse estudo. Isso seria um assunto para disciplinas de estruturas de dados avançadas. Ok? E outra coisa, gente. Digamos que você vai fazer o compilador em C++. Existe lá na biblioteca STL do C++ uma hash table. Que o cara já fez lá, o projetista do compilador da STL e tal, já deve ter feito. Ele supõe-se, né, uma hash table com bom desempenho. Então você acabaria reutilizando uma biblioteca que fornece a hash table, em vez de implementar a sua hash table do zero. Ok? Certo? Mas mesmo assim, o que é a tabela hash? Uma tabela hash é uma matriz, né, cujas células são chamadas repositórios. E essa matriz, assim, que na verdade você pode dizer, é um vetor, né, com poucas dimensões, tal, mas ela é indexada por um intervalo de inteiros. Em geral, de 0 até o tamanho da tabela menos 1. Ok? Então eu vou ter algo assim, 0, 1, 2, 3, n menos 1, né? Apontando para repositórios. E nesses repositórios é que estarão as informações que nós estamos buscando. Ok? Ah, professor, então são números. O que eu vou fazer magicamente é quando eu tiver um nome X, a função hash nesse X vai retornar um desses números. Ok? Mas também a função hash em soma certo? Também vai retornar um desses números. Aí você diz, professor, ela está transformando a chave de busca lá do dicionário em um valor inteiro dentro do intervalo de índice. Certo. Mas você botou aqui duas chaves, né, que são tamanhos diferentes. Se a gente voltasse lá no Fortran, no primeiro Fortran que existe, que as variáveis só podiam ter um comprimento, né? Aí era muito fácil. Eu teria uma função hash que o A seria o 0, o B 1, né? Seria uma função hash, seria
mapeamento direto. Mas o problema é que o senhor está mostrando aqui soma. A soma, ela tem mais de um caractere. Como é que eu vou jogar isso por inteiro? Certo? Olha, se você está mapeando coisas de tamanhos diferentes em algo que vai ter um tamanho fixo, não tem como, fisicamente, né, você sumir com informação. Certo? Vai poder ter um momento que vai ter uma colisão. O que é uma colisão? Dois nomes retornando o mesmo hash. Certo? Aí você diz, o que é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver isso aí? Existe uma opção endereçamento aberto, mas na prática o que ocorre é isso aqui, gente. Eu vou ter que, novamente, o espaço da hash, né? Digamos que hash de uma variável i e hash de uma variável, isso aqui é totalmente arbitrário. Não estou dizendo que vai ter uma função de hash que vai ter essa colisão, né? Tam, certo? Retornam, por acaso, o mesmo número de hash. Aí o que é que eu faço? Aí eu retorno para a minha lista linear. Certo? Então, no caso raro, que não é muito comum, de uma colisão de hash, no endereçamento separado, eu vou criando o repositório em vez de uma única entrada, vão ser possivelmente listas. Só que essas listas, elas vão ser bem menores do que seria uma lista linear pura para tratar todas as variáveis. Então, como a função de hash tem um tempo constante de cálculo e a lista é menor, em média, o acesso à tabela vai ter um tempo menor do que seria a lista linear pura. Ok? E aí eu posso ter um tamanho tabela máximo fixo para otimizar. Como assim? Eu defino n máximo. Costuma ser um n bem folgado, né? E isso não é uma questão da linguagem, é o compilador que limita. Então, se você for lá procurar na documentação do GCC, vai dizer, olha, teu programa pode ter no máximo 50 mil identificadores. Ok? É muita coisa, né? Então, eles colocam um valor que dificilmente você vai alcançar. Mas, na prática, se tenta colocar um número primo, porque esse n sendo primo, a definição dessa função hash fica mais aleatória, mais dispersa. Ok? E evita a colisão. Ah, professor, por que isso ocorre? Gente, isso é quase igual à criptografia. Né? Esse negócio de hash aí tem todo um estudo aí, certo? Nós, como eu disse, tem aqui uma explicação geral, mas o cara que está construindo o compilador, em geral, vai usar uma biblioteca já. Ok? Beleza? Então, gente. Opa, duas pessoas falaram aqui, eu nem vi vocês. Sim, fizemos. Teve uma turma que veio a estrutura de dados mais simples em FUP. Só algumas turmas. Pois é, eu acho que em estrutura de dados vocês não chegam a ver como é que diz? Hash avançado. Porque realmente, gente, é algo assim de teoria da informação, tudo acaba sendo um pouco mais avançado mesmo, então não cabe para nós entrar. Ok? A aula que vem nós vamos ver com mais detalhes aí. Hash table, né? Mas a gente vai supor, eu desse lembrança aí do que é árvore. Árvore a gente já está vendo muito, né? Mas do que é mais ou menos uma hash table, o livro até chega a colocar como calcular uma hash table, mas eu acho que não é o nosso caso de se aprofundar, certo?
Mas semana que vem nós vamos nos aprofundar aí nas partes de como tratar essa tabela como um atributo herdado e fazer a construção dessa tabela. Seja somente utilizando regra semântica, ou seja, usando uma estrutura externa, que seria essa hash table. Ok? Eu acabei de notar que eu não gravei aqui localmente, mas a conferência aqui ficou sendo gravada. Vocês não saíram? Eu acredito que tenha gravado. Eu vou pausar agora. Eu vou colocar esse vídeo aqui do Meet mesmo. Geralmente eu coloco o vídeo do OBS, mas será esse vídeo do Meet. É um pouco pior, mas eu acho que a falta de energia não é algo além do meu controle, né?